Em nosso encontro de hoje, nós vamos entrar na questão dos objetivos nas nossas vidas como indivíduos. A gente vem tratando desse tema de objetivos e metas ou ações há muitas semanas, e nós sabemos que na nossa vida, né, a gente muitas vezes se parece com esse homem aí na figura que fica equilibrando um monte de pratos, porque na vida moderna a gente tem um monte de responsabilidades simultâneas. E para a gente cuidar de tudo isso, né, é bastante comum, né, no mundo do coaching, os psicólogos, muitos terapeutas usam figuras como essa aqui, que se chamam de rodas da vida, né, ou pizza da vida, ou bolo, né, cada um dá um nome diferente. Né? Basicamente, o que o pessoal faz, né, não sei se dá para ler o que está escrito em cada parcela aí na tela, é dividir, né, esse bolo, essa pizza ou essa roda em pedaços, né, e alocar a cada pedaço a uma das componentes da vida, ou se a gente quiser usar a analogia da figura anterior, a um dos pratos que a gente tem que equilibrar. Né? Esse raciocínio, na verdade, ele então nos permite, primeiramente, lembrar, né, de todos esses ambientes diversos em que a gente tem que atuar. Né? E, em segundo lugar, como grupo de apoio mútuo, né, nós temos aqui uma vantagem, né, que na medida em que cada um de nós, compartilha com os outros as suas experiências, os seus objetivos, as suas metas, né, nós vamos, de fato, acumulando esse conhecimento e compartilhando entre todos, o que certamente facilita esse exercício de equilibrar os pratos. Né? Nossos pratos são aquilo que nós introduzimos no encontro anterior, na semana passada, né, que nós chamamos de círculos sociais. Né? Só relembrando aí, tem os nomes na tela, né? Nós temos aí uma série deles e o primeiro prato tem o nome eu, isto é, nossa primeira preocupação, né, em nos equilibrar na vida tem que ser a gente mesmo, né? Porque se a gente não conseguir se equilibrar, a gente não consegue dar conta do resto, obviamente. De fato, quando a gente junta as experiências aqui de todos que estiveram no nosso grupo, né, nós temos uma capacidade, então, de detalhar essa roda num nível muito maior do que qualquer sistema de coach que vocês possam encontrar. Né? E compartilhamos isso com todo mundo. Aos pouquinhos, né, nós vamos fazer isso. Né? Basicamente, essa figura aí que tem 4 camadas, né? O círculo mais interno é o equivalente da primeira pizza ou da primeira roda aí que nós exibimos. Conforme a quantidade de subitens que nós identificamos em cada um deles aqui, por motivos de layout gráfico, obviamente, os tamanhos não são iguais. Né? E como vocês podem ver, né, no item do eu mesmo, que é o que está em verde aqui, é onde nós temos a maior quantidade de coisas para serem feitas. Né? De fato, nós somos os principais protagonistas das nossas vidas. Mas nós somos únicos, nenhum de nós é mais que um. Mas todas as outras áreas da vida, a não ser a gente mesmo, nós corremos o risco, se não somos obrigados, em muitos casos, a equilibrar mais de um prato. Né? Se a gente falar em amigos, em parentes, em vizinhos, em trabalho,
nós muito facilmente podemos identificar situações nas quais a gente se envolve com mais de um prato. Quem é que não tem mais de um membro na família? Quem é que não tem mais de um amigo? Quem é que não conhece alguém que tem mais de um trabalho ou que participa de várias ações voluntárias? Né? E cada uma delas é, então, um prato ou uma instância, como a gente vai chamar, que a gente precisa equilibrar. E então, para começar esse processo de análise do equilíbrio, né, a primeira sugestão que a gente tem é que a gente dedique um tempo a refletir quanto tempo você gasta com cada uma dessas atividades. Possivelmente, a maioria das pessoas não medem quanto tempo gastam. Mas não é necessário medir para a gente poder fazer uma estimativa, né? Tem algumas sugestões aí de 5 faixas de valores, né? Pensando aí no mês inteiro, certo? 2 horas por mês significa máximo de meia hora por semana ou um encontro mensal. Né? Se a gente falar em 2 a 10 horas, nós estamos falando em fazer isso por semana. Né? Se a gente fala de 10 a 50 horas, né? No mês, isso significa um dia por semana. Né? A faixa seguinte significa uma semana por mês. E mais de 250 horas realmente é uma carga pesada. Né? Então a primeira coisa que a gente recomenda é pensar. Né? Quanto tempo você dedica, por exemplo, a cuidar de você mesmo? É claro que nós estamos dizendo que não tem certo e errado. Em momentos da vida você vai priorizar determinados pratos para girarem mais rápido, outros mais lentos. Ou você vai enfrentar uma emergência num deles e vai ter que dedicar mais tempo a ele. Mas isso tem que ser feito de forma consciente, como escolha da gente, e não simplesmente pressionado pelas emergências, preferencialmente. A outra questão que é para a gente refletir é o quão satisfeito a gente está ao se envolver em cada um desses pratos. Se você participa de determinada atividade, né, a pergunta que então a gente tem que se fazer é: quão satisfeito você está? Né? São as mesmas carinhas que a gente encontra em muitos serviços de atendimento a cliente, né? De vermelho a verde, também numa escala de 1 a 5. De novo, a gente não mede isso numericamente, é difícil, mas é uma forma aí da gente conseguir avaliar de forma consciente. Né? Se tem algo que você não gosta e você pode deixar de fazer, então tem que pensar nisso. Se tem algo que você gosta e você não está fazendo, certamente na hora de escolher objetivos, isso deve ser olhado com mais carinho, mais prioridade. Juntando isso, então, com o que a gente estava falando aí dos nossos objetivos compartilhados, né? De fato, a vantagem de participar aqui do grupo, né, é que nós temos, né, uma lista, né, de objetivos que alguém, em algum momento, já adotou. E, na medida em que a gente compartilhar isso, nós facilitamos a vida de todo mundo. Essa atitude faz parte aí de colocar em prática esse ditado, né? Então a gente pede, né, sempre, né, na medida em que a gente tiver esses relatos, né, dos objetivos de cada um, né, a autorização, é claro, mantendo o sigilo, né, de quem foi o autor, mas se nós sempre vamos ter a possibilidade de que alguém criativo ou muito sofrido enfrente algum tipo de objetivo que ainda não faça parte do nosso cardápio. Então nós vamos tomar a liberdade de incluir. Como primeiro exemplo aqui, né, para a gente tratar do tema de capa hoje, né, que é cuidar do eu, né, vocês podem ver que se a gente for trabalhar só nessa
primeira fatia da roda, né? Nós temos aqui mais de 10, são 11 ou 12 sub-áreas, né? Subfatias, né? De coisas relacionadas ao eu. Vão desde cuidar da saúde nas suas várias dimensões, né? Física, mental, espiritual, emocional, passando por questões como as nossas diversões, os nossos hobbies, as nossas finanças, a nossa empregabilidade, a nossa educação, a nossa aparência. E, obviamente, dentro de cada uma delas, né, nós não temos aqui, neste momento, tempo de detalhar, mas cada uma delas ainda tem mais 2 níveis de subdivisão que a gente vai tentar desenvolver quando e como for possível, né? Só para citar aqui alguns exemplos, né? No caso da saúde mental, né? Temos aqui 2 áreas, né? Uma delas é cuidar da nossa qualidade do sono. A gente sabe que cérebro que não descansa não funciona, vai gerar problemas, né? E a outra questão é justamente essa questão de planejarmos nossos objetivos e ações. Quando a gente não faz isso, né, nós ficamos com a nossa mente lotada de obrigações, né? Porque a gente fica toda hora lembrando, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E em vez de fazer as coisas, a gente fica gastando nossa energia para lembrar o que tem que fazer. Quando a gente desenvolve a capacidade de registrar isso de forma disciplinada, nós de fato aliviamos a nossa mente e deixamos ela disponível então de forma saudável para se dedicar a todas as outras atividades. No mundo espiritual, da mesma forma, né? Nós temos aqui algumas variações, né, de possibilidades de coisas que podem ser tomadas aí como objetivos. De fato, são ainda categorias que cada uma delas pode ter muitos ou vários subitens, né? Se a gente pensar em participar de um culto religioso, ou praticar caridade, ou fazer algum tipo de meditação, cada um deles pode ser feito aí de muitas formas diferentes. E se a gente for pensar em cuidar da saúde emocional, nós temos também um monte de possibilidades, né? Tem algumas listadas aqui, né? Mas não esgota a lista e cada uma delas, por sua vez, pode ter vários subitens, né? A saúde física, então, nem se fala, né? É a que de fato tem o maior nível de complexidade, né? Porque o corpo humano, de fato, é uma máquina maravilhosa e composta aí por um monte de coisas que a gente precisa cuidar, né? E que vamos deixar simplesmente com o que está escrito na tela, né? As possibilidades, né, que a saúde física envolve, né, é de fato gigantesca, né? O que nós queremos com isso, então, né, basicamente é, ao olhar para essas possibilidades, permitir que cada um que nos acompanha possa refletir a respeito, né, do que está fazendo com seus pratos, né, como que está equilibrando e possa identificar alguma coisa que ou está sendo feita em excesso ou esqueceu, né, de forma a auxiliar no processo então de reequilibrar os pratos.